Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a esta aula, né, a aula sobre, o trabalho de conclusão de curso, o tão temido TCC, né. Não há motivo para ficar preocupado não, gente, né, o TCC é algo bem fácil de fazer, ó, o professor Daniel já começou a dar risada lá, né. Molezinho, molezinho. É ruim, Tudo é bem, difícil, professor né? Daniel? Tudo bem, professor. Tudo Tudo bem tranquilo? pro professor Jefferson, Flávio. Pois Então tá é, bom. o pessoal tem medo do TCC, mas eu acho que é muito mais o que o pessoal fica botando de brincadeira. Nossa, vai ver o TCC, você vai ver o TCC, que o pessoal É, acaba se sabe. traumatizando, É mas não tem, verdade. Sim, e há várias brincadeiras, né, eu lembro que quando eu fazia, prof, só pra gente descontrair, quebrar esse gelo inicial, né, professor Daniel. Uhum. Então agradeço ao Flávio que está conosco, né, também. Teve um aluno, assim, que eu lembro que ele falou assim: "Professor, tem como correr?" O TCC, né, "Tem como correr?" Não, é trabalho de conclusão de curso. Não, mas não há necessidade de ficar preocupado, nós traremos algumas informações importantes para que você, venha a elaborar o seu TCC de forma, assim, bem fácil, bem agradável e que principalmente, né, professor Daniel, que sirva para agregar conhecimento a você, que venha fortalecer tudo aquilo que você estudou e que você venha aplicar tudo aquilo que você, vivenciou no seu curso, está bem? Professor Daniel, inicialmente algumas palavrinhas para os nossos alunos. Hoje a gente vai bater um papo sobre o TCC. A ideia aqui, gente, é vocês participarem mais do que a gente falar, ok? A gente vai dar um panorama geral, a gente vai falar como é que funciona, né? Qual é o passo a passo. Mas assim, a gente precisa muito das dúvidas de vocês, porque a gente fez aqui, né? A gente preparou uma apresentação, a gente preparou a nossa fala, mas as dúvidas de vocês são importantes demais. Então, traga as dúvidas aí, respondam pelo chat aqui, que a gente está atento a todas as dúvidas aqui. Isso mesmo. E caso nós não consigamos, responder todas as suas dúvidas, envia na tutoria a sua dúvida lá, eu tenho certeza que o tutor irá respondê-lo da melhor forma possível. E como a participação de vocês é muito importante, então eu vou colocar aqui, professor Daniel, no chat, né, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu vou colocar daqui a pouquinho, tá. Vou colocar um link para vocês, tá, e eu quero que vocês, você calouro ou você veterano que está aqui conosco, que você participe, tá. Vou mandar um link e lá você vai responder a perguntinha que está lá no topo, lá da tela, faça a sua postagem e depois ao final do nosso evento aqui, da nossa aula, daí nós compartilhamos, ou até mesmo no decorrer, né, professor Daniel, vamos discutindo, trazendo um pouquinho sobre, o tema de vocês, questão norteadora, então a gente vai pedir que vocês participem bastante, tudo bem? Como o professor Daniel, bem comentou, a sua participação é muito importante, tudo bem? Nós vamos mostrar também que, de repente, onde você consegue, professor, onde que eu tenho o manual? Tem lá postado no AVA o manual, tem todas as informações, template, é só você vasculhar o seu AVA, que eu tenho certeza que lá na disciplina de metodologia de pesquisa e trabalho de conclusão de curso, você vai encontrar todas essas orientações. Vamos lá, professor Daniel, começar então? E eu já vou colocando aqui o link então para os nossos Não, os eu já me alunos irem adiantei já e participando lá. coloquei aqui já, professor. Tá certo, professor Daniel. Então vamos lá. Então, enquanto a gente está conversando aqui, pessoal, vamos respondendo ali, entrando no Padlet do professor Jefferson, até para a gente já entender, já trabalhar já, né? O negócio aqui é a gente começar já fazendo tudo, o que a gente chama de hands-on, né? Mão na massa. Deixa eu Sim, é colocar aqui. dinâmico, É dinâmico, né, isso aí, professor tem que Daniel? ser, Tudo tem que dinâmico. ser. Apareceu aí, né? Isso, apareceu Então, sim, professor Daniel. nosso trabalho de conclusão de curso. Então, o que que é um TCC, né, gente? TCC é aquele momento maravilhoso que você tem uma mistura de ansiedade, uma mistura com felicidade, com desespero, né? Aquele O momento medo, né, final, professor Daniel? medo, mas não tem nada não. Se você estudou aí os anos correspondentes, então você não precisa ter medo nenhum. TCC é um trabalho científico, né, que você vai, né,
trabalhar, você vai escolher, seja você bacharelado, seja você licenciatura, segunda graduação, segunda licenciatura, formação pedagógica, todo mundo faz o bendito do TCC, que é uma oportunidade, assim, eu quando fiz o TCC, e olha que eu já fiz 1, 2, 3, 4, enfim, TCC eu fiz 2, né, que foram as minhas 2 graduações. E geralmente são assuntos que você gostaria de eu quero me aprofundar nisso daqui, né. Eu quando fiz física, na minha época não era TCC, era monografia, era até um negócio maior, né. Eu trabalhei numa área que eu pensei assim: talvez eu vá, né, fazer mestrado na área de relatividade geral, cosmologia, um negócio bem doido, hein. Mas assim, sempre algo que você gostaria de estudar, você gostaria de se aprofundar. Geralmente o pessoal que já dá aula, pessoal da licenciatura, faz baseado naquela linha de pesquisa e ensino que você já está acostumado, ou você tem algum problema na sua escola que você pense, nossa, talvez seja assim que eu vou resolver. Enfim, o TCC é um trabalho acadêmico, né, que você tem a oportunidade de se debruçar por 6 meses aí, né, sobre um problema, e depois desse problema, depois de você, né, depois desse passo a passo que a gente vai falar sobre aqui, no final você tem a oportunidade aí de submeter esse artigo pra gente, e esse artigo fica aí guardado nos nossos anais, fica guardado para sempre, né. É sempre bom ter um TCC bom, né, professor Jefferson? Quem Sim, nunca com usou um certeza. TCC bom na vida? Sim. Sim, e reforçando, né, professor Daniel, a Uninter ela oferece essa possibilidade ao estudante de já publicar, já enriquecer o currículo, né, o estudante ele já sai formado, mas com o seu currículo, assim, enriquecido, com a possibilidade de várias publicações, eh, caderno Intersaberes, enfim, em vários meios aí que a Uninter, disponibiliza, não é mesmo, professor Daniel? Não, com certeza, com certeza. E assim, é o primeiro trabalho, né, que você está semi-profissional, você está quase formado, você está ali na beirinha para se formar, e muitas das vezes esse trabalho, tem muita gente que leva para a vida inteira depois, né. Por exemplo, eu tive vários amigos que fizeram lá a sua graduação, fizeram o TCC em uma determinada área e depois continuou mestrado, doutorado, e não ficou satisfeito em responder aquela pergunta e foi perguntando várias coisas e foi perguntando, 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 até, né, o doutorado. Enfim, aqui é a primeira oportunidade para se você pegar gosto pela coisa acadêmica, né, aqui é o primeiro lugar para a gente se divertir, certo? Então vamos falar um pouquinho das etapas, tá? Acho que, não tem nenhuma pergunta ainda não, né, o Jefferson? Ainda não, prof. Daniel, mas surgindo alguma pergunta, algum comentário aqui, eu vou lançando, a gente vai, opa, ó, o Caio postou ali, o Caio colocou o seguinte, ó: Uhum. "Tenho muito receio de estar fazendo algumas coisas no projeto do TCC, principalmente a parte de especificações do tema". Nós vamos comentar sobre o tema, né, professor Daniel, Sim, sim, sim. então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, para esclarecer algumas dúvidas aí. E eu já tenho algumas postagens lá, professor, né, tem uma postagem já, não colocou o nome, né, o pessoal está participando lá no nosso Já tem já? já tem uma Deixa eu postagem abrir o lá. meu aqui que eu não vi ainda, espera aí, deixa eu ver o Então, meu aqui, ele rapaz. escreveu assim, não deixou o nome, né, mas depois eu quero que o Aham. pessoal se identifique lá. Então: "Boa noite, estou finalizando a produção do projeto, né, minha pergunta norteadora é: como os conceitos de energia, nos livros de física do ensino médio afetam a interpretação dos fenômenos físicos a ela relacionados?" Rapaz, que perguntão, hein? Nossa, e daí o título, né, ele coloca assim: "Análise epistemológica do conceito de energia, nos livros de física". Então já temos uma participação, e nós vamos Uhum. comentando no decorrer, né, professor Daniel, com Daqui a pouco a relação gente vai à analisar participação. as frases ali, as perguntas norteadoras, até para a gente já ter um panorama, a gente direcionar já, né, a gente já dá uma de orientador aqui e a gente já ajuda nesse comecinho de TCC que realmente, tem gente que tem um problema sério na hora de começar. O start é difícil, eu vou te falar porque eu tenho esse problema, mas depois que começa, você vai embora, né, direto. E Então vamos como lá, vamos falar você das diga.
E como você comentou, né, professor Daniel, normalmente, né, o tema, aquela pergunta inicial, aquele start, o indivíduo ele acaba levando para a vida toda e se torna um pesquisador daquela área, né. É, Normalmente é com isso que certeza. ocorre, ele vai aprofundando, né, a cada nível que vai avançando, vai aprofundando cada vez mais e ficando aí, específico daquela área, né. Então Uhum. bem comum acontecer isso. Então vamos lá, professor Daniel. Então vamos lá, bem prático aqui, galera, bem práticozão. O que que eu quero fazer? O que que a gente precisa fazer? Primeira etapa de quem é da licenciatura e do bacharelado. É o projeto, né? O projeto é uma postagem de um documento, daqui a pouco a gente vai detalhar melhor, que é para dizer para a gente o seguinte: o que que você quer fazer? Né? Para dizer para nós aqui da Uninter o que eu pretendo escrever, qual vai ser o meu artigo científico, tá? Que o nosso TCC aqui é um artigo científico. Tem muitos lugares que é um texto maior, num formato, né, que o pessoal chama de monografia, mas aqui é um artigo científico que tem lá as suas, o seu passo a passo, né? Tem cada, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Não quero pular muito aqui não. Então, bem prático. Primeira coisa, você submete um projeto, a gente vai ver lá se está correspondente, se não está muito grande, se não está muito pequeno, a relevância dele, né? Se ele está inserido ali, se ele é uma pergunta boa, sabe? Tem muitas perguntas, né, que a gente faz que não são perguntas acadêmicas. A gente precisa definir bem isso. Tem que ser uma coisa imparcial, tem que ser algo que você já não induza ao resultado, né? Então, é difícil às vezes a gente propor, de fato, um projeto, se você não tem essa vivência na questão, na coisa acadêmica, certo? Então, depois do projeto feito, o artigo, ele também tem lá o seu passo a passo, que muitas das vezes, se você fez um bom projeto, e fez lá toda a tua metodologia, escreveu bastante, o teu artigo é imediato, né? Se você fez um bom projeto, o seu artigo vai. Ele funciona, ele flui, e eu sempre falo com os meus alunos quando eu vou orientar, se fundamente bem no projeto. Se você fundamentar bem no projeto, olha, eu sei o que eu quero responder. A minha pergunta é essa, igual essa pergunta aqui, eu acho que foi o Caio que escreveu ali, né? Ele fez uma pergunta para tentar entender ali no contexto do ensino médio a questão da energia, né? Então, daqui a pouco a gente vai voltar lá. É uma pergunta boa, porque muitas das vezes a energia um problema na hora de ser definida. Os físicos não entendem, entre aspas, tá? Os físicos não entendem a energia e quando a gente vai tentar explicar de energia, né, não sai muita coisa. A energia é uma quantidade física muito difícil de ser definida. Mas, no contexto do ensino médio, quais são lá os aspectos e tal. E depois do artigo, tirei 10 no artigo, professor. É isso aí. Você vai para a etapa de apresentação, que você vai defender essa sua ideia. Isso é o cenário da licenciatura, tentando falar bem rapidinho, bem breve. E na segunda licenciatura, a única diferença é que você não tem um projeto. Por quê, professor? Porque na segunda licenciatura você já tem o know-how da primeira graduação que você fez, da formação pedagógica, você já passou por isso. Então, a gente exclui uma etapa ali, a gente está interessado no seu artigo, a gente está interessado ali sim, porque pelo fato de você já ter passado por uma graduação, você já teve alguma experiência científica. E agora a gente vai tentar, né, detalhar um pouquinho melhor o nosso projeto de pesquisa. Deixa eu ver, que tem umas perguntas aqui, ou é só comentário, só o Jefferson? Tem uma pergunta do Caio, né? Uhum. Professor, uma pergunta. Na fase de fazer o artigo, posso aumentar os autores que coloquei nas referências do projeto? Você pode mudar até de metodologia se você quiser, né? A questão mesmo a pesquisa ela é muito dinâmica, né? A ciência é muito dinâmica. Então, se você achou assim, vou pensar filosofia da educação ou psicologia da educação, mas eu quero seguir uma linha ali daquele pensador ali. Só que no meio do caminho eu não gostei daquele pensador, eu pensei que eu gostava dele, não gostei. O que você pode mudar? É claro que você pode mudar.
tá? Isso é bem fluido. Mas assim, é uma coisa que precisa ser conversada, precisa ser documentada e catalogada, tá bom, ô Caio? Então, deixa eu ver, tem mais alguma coisa aí? A Como Sueli, saber né? se o que eu quero questionar já tem alguma coisa sobre o assunto? Sueli, essa é uma das melhores perguntas que a gente pode fazer. Você vai chegar no Google Acadêmico ou nos repositórios de artigos científicos e você vai procurar. Porque pesquisa é pesquisar, é tipo um negócio de cavar mesmo, um buraco para ver se tem petróleo lá embaixo, tá bom? E daí, Muitas das vezes a gente acha, né? Nossa, tive uma ideia maravilhosa aqui. Legal, eureka, né? Mas chegou na hora ali, meia dúzia de palavras no Google Acadêmico, que é um site maravilhoso para você buscar os artigos e TCCs, e você descobre que o camarada teve a mesma ideia, né? É difícil isso, né, professor? Fala aí, Jefferson, te cortei. isso vem para acrescentar também na resposta, né, ao Caio ali, né, sobre Uhum. aumentar as referências. Porque quanto mais se pesquisa, né, professor Daniel, quanto mais se pesquisa, mais você descobre mais autores e mais conceitos e mais linhas diferentes. Então, super normal essa alteração aí, né? E uma Então, coisa que é interessante a gente frisar aqui, né, Jefferson, que tem que tomar cuidado para não ficar muito grande, né? Se você vai fazer um levantamento bibliográfico, o que a literatura diz sobre ensino de física moderna num período de 2020 a 2022. Nossa, você vai lá vai no seu computador, você vai lá no Google Acadêmico, vai na Cielo, vai na plataforma da CAPES e vai buscar. Aí você vê 250. Você vai ler os 250? Não, você vai escolher com algum tipo de critério de seleção daqueles artigos, né? Se tiver um artigo igual, não posso dar continuidade. Não, Larissa, se tiver a mesma ideia, não. Mas, por exemplo, o que você pode, a partir daquela perspectiva, imagina que eu tenho uma ideia, que é a mesma ideia, mas eu posso ter algum desdobramento daquela ideia, sabe? Se você já sabe a resposta da pergunta, você pode fazer outra pergunta em cima daquilo, certo? E isso ajuda muito, né? Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui, né? Se o tema pode estar igual, mas o desenvolvimento é diferente. Olha, o tema é. Eu acredito, assim, Jefferson, me corrija, que se você não conseguiu se debruçar sobre um tema, se você não gostou daquele tema, o problema é que, assim, você tem 6 meses para fazer, né? Você consegue mudar de tema, o Jefferson, no meio do caminho? consegue, né, professor Daniel? E o importante também é, muitas vezes, o aluno ele tem uma certa dificuldade em desenvolver o seu trabalho, porque como você comentou, ele deixa muito amplo, ele deixa, Uhum, vamos dizer assim, você tem muitas linhas dentro do seu tema, dentro daquilo que você definiu, tem uhum. muitas vertentes ali. Então, é interessante para ajudar no desenvolvimento do seu projeto, você delimitar bem essa pergunta e ela ser bem específica, afunilar o máximo que você puder. Tem que ser aquela pergunta assim bem direta e objetiva, de modo que isso vai ajudar você a desenvolver o seu artigo, com certeza. Não vai gerar dúvidas porque você tem bem definida essa pergunta daí. É. Então, vou ter responder aqui do Carlos também, professor, preciso fazer um projeto na prática? Precisa. Qualquer coisa na vida que você vá fazer envolvendo matemática, química, física, astronomia. Eu fiz teologia, eu tive que fazer um projeto. Então, tudo na vida você tem que ter um projeto. Sabe por quê, Carlos? Porque se você não tiver em mente o teu planejamento, porque o projeto é nada menos que um planejamento da tua pesquisa, você não sabe da onde você veio, para onde você vai parar. A gente acha, quando a gente é aluno, né? E eu fui aluno agora, até me formei recentemente na teologia. Até quando estava lá, como professor que sou, e estava lá, para que eu vou fazer projeto, né? Mas é uma ferramenta maravilhosa, é uma coisa que você precisa para saber da onde você está e saber o que você vai fazer, que é até o slide que está aqui agora. O que é o projeto de pesquisa? Olha só como é que ele te situa. Título do projeto. Isso aqui, olha, eu vou te falar que é o último para mim. Geralmente o título do teu projeto é algo que, conforme vai passando a tua pesquisa, você consegue dar um título melhor. Mas em tema, é o assunto que você quer estudar. O assunto, grande, macro, certo? Então, nossa, quero estudar mecânica.
Beleza, mecânica é maravilhoso. Quero estudar cálculo diferencial integral. Nossa, aquele negócio grande. Mas você vai resolver o cálculo diferencial integral, você vai resolver mecânica, você vai... Quero fazer psicologia da educação aqui no meu contexto de química na minha cidade. Cara, legal pra caramba, mas você vai resolver? Faça uma pergunta boa, que é o próximo pedaço aqui. Tipo, tem uma afinidade com esse tema. Qual é o problema? É a pergunta que você quer responder, certo? Então, deixa eu ver até aqui no... Poxa, ninguém tá participando, pessoal. Tem que colocar lá no Padlet lá, rapaz. Sim, sim, o pessoal Só não tem tá. uma, Acabei de cobrar aqui, professor Daniel, o só, pessoal para eles colocarem lá, né? só tem uma perguntinha aqui. Tem 29 pessoas assistindo. Vamos lá, os 29. Vamos lá, galera. Vamos lá, Força gente, aí. participação de vocês aí, né? Então, você precisa fazer uma pergunta, né? Uma pergunta que você queira responder. Também não adianta eu fazer uma pergunta e não me interessei por esse problema aqui, não. Sugere aí uma pergunta, Jefferson, vamos lá. Nossa, são tantas, né? E Veja você que hoje, por exemplo, você ia fazer já um é TCC, o que você faria? já uma grande dificuldade, né? Já começa a questão, aquilo que eu falei, a questão do aluno trazer o macro, né? Trazer aquele tema muito muito aberto e daí você pensa dentro do seu título ali do tema proposto, né? Melhor dizendo, ali você já tem algumas dúvidas porque tem várias vertentes. Então tem que ser bem específico, né? Normalmente tem que ser algo relevante, não é, professor Daniel, né? Algo Uhum. relevante e original, não é mesmo? Sim, sim, sim. Eu acho que é interessante, né. Vamos pensar aqui numa pergunta, tá, e eu já falo para você, tá. Ah, tá bom. Pior que eu fiz essa pergunta e eu tô pensando aqui até agora. Mas, né, existe essa dificuldade, né, por isso da Sim, importância de ser bem específico, não é verdade? sim, sim. O Carlos está falando ali, por exemplo, professor, por exemplo, se precisar fazer análise no meu caso, química, o LPI é bem limitado. Olha, Carlos, a gente indica sempre, caso haja algum tipo de análise química, tem um probleminha, tem algumas questões. Primeiro, tem até ali nosso slide, o comitê de ética. Dependendo do tipo de processo que você vai fazer, precisa passar pelo comitê de ética. E isso é assim, se você quer trabalhar, nossa, professor, preciso resolver isso, preciso responder isso, você precisa submeter o seu projeto no comitê de ética. Tá? Então, primeira coisa. A gente sempre indica que faça um levantamento bibliográfico, uma pesquisa qualitativa, que não precise fazer nenhum tipo de entrevista com pessoas, que lide com pessoas. É muito difícil, né? Porque precisa passar nesse comitê de ética, tá bom? Estou pensando em fazer o tema sobre física e eventos climáticos extremos na minha região. Legal, legal. Mas que pergunta você quer fazer, Cássio? Qual é a pergunta que você quer responder? Você precisa, assim, é um negócio legal, um negócio bem legal. Mas, a princípio, qual é a pergunta que você quer? Qual é a tua ansiedade nesse tema? Tem a Sueli aqui, por exemplo, eu sou da área de teologia. Opa, ó, eu sou da teologia também. E quero falar sobre as Assembleias de Deus nos dias de hoje. É um tema muito abrangente? A Assembleia de Deus é grande, mas eu não vou fugir muito daqui da física e da matemática, não, porque eu já fui assembleiano já. Então, é muito abrangente. O que que você, nesse teu tema, qual é a resposta, qual é a pergunta que você quer responder, sabe? Quero falar sobre, por exemplo, aqui, vou até pegar, a igreja dá para contextualizar com a gente aqui. Que problema dentro dessa igreja você quer responder, sabe? Ou, por exemplo, na física ali, eu vou pensar em fenômenos caóticos, que é até o que o Cássio está falando aqui, porque eventos climáticos envolvem equações de caos, uma área da física bem legal. Mas que problema é esse? Quais são as condições? O que eu quero responder? Sabe? Onde é que eu quero chegar com essa pergunta? Então, veja aqui que nesse projeto de pesquisa é algo bem passo a passo. Você pensa, um tema que eu gosto, a pergunta que eu quero responder dentro desse tema, certo? Depois, a justificativa. Por que eu quero fazer isso? Porque eu
quero fazer, não assim, porque eu gosto, né? Não pode ser essa resposta. Mas em que contexto essa pergunta é relevante, né? Eu posso até tentar aqui, ó, apareceu mais uma aqui, ó. Apareceu mais uma pergunta. A pergunta do Caio, né? Como os conceitos de energia nos livros de física do ensino médio afetam a interpretação dos fenômenos físicos a ela relacionados? Então, é uma pergunta que ele quer responder. Como é que os conceitos de energia afetam a interpretação dos fenômenos físicos? Olha, Caio, isso aqui, inclusive, para responder isso aqui, como afeta, o tipo de metodologia que você vai utilizar vai ser bem complicadinho, tá? Só já vou te adiantar um pouquinho, porque nesse contexto aí você já tem que ter uma análise ali de pessoas que já analisaram o contexto da energia e depois tem que ver se essa pessoa continuou, ou você analisar o contexto das energias, né, e o contexto posterior à energia. Então, a metodologia para você escolher aí, os artigos que você vai escolher precisam ser bem escolhidos, tá? Tem que ter um critério de seleção aí bem rigoroso, tá? Então, justificativa. Tem a ver com a importância da tua pesquisa, a tua relevância. Objetivo, onde é que eu quero chegar com isso? É bem simples. Metodologia, como é que eu vou fazer? Revisão bibliográfica, o que eu vou usar para resolver isso? E os resultados esperados. Olha, um bom pesquisador, um cara que ficou aí 4 anos fazendo graduação, que já está, né, uma boa parcela das pessoas que fazem graduação estão ali e estão aprendendo a ser pesquisadores, obviamente, né? Não tem como negar isso. Pessoa, quero ser professor. Você está, com certeza, criando um know-how de pesquisa. Você já sabe onde vai chegar. Ou pelo menos você estima mais ou menos onde você vai chegar, certo? E assim, e no final as referências, obviamente, tudo que quais são os livros e os artigos que você utilizou. E perceba, é uma escadinha, né, professor Jefferson? O que eu quero, o que eu gosto, por que esse negócio aqui é legal. Sim. Eu quero responder essa pergunta aqui porque ela vai me ajudar muito, ajuda no meu contexto profissional, ajuda no contexto de sala de aula, ajuda em qualquer contexto. Sim, E né? pode Sim, falar. professor Daniel. E sempre amarrando, né, professor Daniel? A cada passo, né? Você pega ali o problema, justificativa, objetivos, vai amarrando, né? Vai sempre um amarrando com o outro, entende? Eu acho que se você seguir conforme o professor Daniel, né, comentou ali, não vai ter problema. Temos alguns comentários aqui, professor, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, de Janes. Tem um projeto, uma pergunta na realidade, né? Tem um Hum. projeto que foi para uma pós. Posso dar continuidade a partir dele para fazer o meu TCC, formação continuada e educação matemática, ressignificando a prática docente. Então ele quer utilizar, né, o trabalho então, né, que ele utilizou, que ele fez lá na pós para dar continuidade ao TCC. Acho perfeito. Acho que o que puder fazer que você já saiba e que você consiga continuar, maravilhoso, né? Aqui eu posso até falar, aqui até a Sueli é da teologia. Quando eu fui fazer o TCC da teologia, eu tentei misturar física e teologia. Para quê? Porque eu já sabia física. Metade do caminho eu já sabia. Então, eu preciso me facilitar a minha vida, trabalhar com coisas, né? Com coisas que eu tenho afinidade, que eu gosto e que eu saiba, principalmente, né? A Adjanes aqui, ela tá querendo saber se ela continua. Olha, se responder uma pergunta com esse projeto, né? O que que acarreta essa resposta? Quais são as outras perguntas decorrentes desta, né? Então, toda vez que você, deixa eu pegar aqui a Djanes como exemplo. Então, Djanes, pensa o seguinte: quando você escreve uma conclusão, as considerações finais, você pensa nos desdobramentos, certo? O que que aquilo lá pode acarretar? Larissa, o nome do site é Google Acadêmico.
Isso aí vai seguir a sua vida pelo resto da sua existência para fazer as pesquisinhas aí com os artigos. É maravilhoso. Eu gosto muito do Google Acadêmico. Deixa eu ver aqui. Tem mais pergunta, né? A Adriane, boa noite. Deve ter objetivo geral e específico? Sim, com certeza, Adriane, com certeza. Objetivo geral é onde eu quero chegar com aquele problema, aquela pergunta que eu fiz. E os objetivos específicos é, tipo, uma escadinha, o que eu preciso para chegar no objetivo geral. Geralmente são 3 objetivos específicos, né? Geralmente, e cada objetivo específico é algum tipo de... É como se fosse um capítulo da sua revisão bibliográfica que vai depois o nosso artigo, certo? Tem mais alguma coisa aí, professor? Deixa eu ver. Ah, apareceu mais uma postagem lá, né? Colocou ali, né? Lá no na nossa interação lá no Padlet. Opa, Objetivo, né? Apresentar uma breve análise sobre a construção do conceito de energia no livro, designado para ciências da natureza e suas tecnologias, optados pelo MEC no ensino médio do ano de 2021. não, deixa eu colocar aqui porque a gente está lendo, né? Retratando, sim, as faces, né, dialéticas oriundas da construção do conhecimento, desde o senso comum até concepções mais específicas. Então, mais uma postagenzinha lá que nós obtivemos, né? Beleza, beleza. Isso, Olha, ótimo, as professor. faces dialéticas, isso olha, muito interessante isso aí, ó. Mas sabe, professor Daniel, para 33 participantes aqui, né, até o momento, nós temos apenas 3 postagens. Vamos Poxa, lá, gente, né? ou o pessoal não pensou ainda no TCC, o que é ruim, ou o pessoal tá cansado. Olha, gente, hoje eu carreguei peso lá, hoje eu trabalhei pra caramba lá no laboratório de física. Pessoal da física Sim. aí, ó, a gente tá com uns equipamentos novos aí, E tem as próximas novidades, né, aulas, professor Daniel? Tem as novidades, próximas né? aulas lab Aguardem. aí vão ser topzera, vão ser bom pra caramba. Já fica o convite, né, professor, para não Já fica perder o convite aí, nenhuma. com certeza. A gente comprou uns equipamentos muito bons lá, bem legais, a gente vai fazer bastante coisa. Isso Então, mesmo. eu acredito apresentar, né? Deixa eu ver. Olha lá, o Marcelo falou aqui, exato. Ô, rapaz, isso é um negócio que não pode ser assim, não, rapaz. Tem que E se o ter. pessoal, desculpa, professor Daniel, se o pessoal ainda não tem o tema e tudo mais, então faça uma postagem, né? Faça uma postagem lá. Pelo menos o tema, pessoal. Gostaria de Isso, trabalhar igual aqui, ó. Deixa eu pegar aqui até o um nosso. ponto de Um, vista, um, né? Algo, né? Participe lá no nossa, interajam conosco, gente, né? sim, sim. É igual o Cássio está dizendo aqui, né? O Cássio, ele já conversou bastante comigo sobre o tema de TCC. E ele está falando aqui que ele quer um tema sobre ondas gravitacionais. É um tema muito legal, muito atual. Mas o que a gente precisa, o que você quer saber sobre ondas gravitacionais, né? A evolução do pensamento até chegar, quais foram as técnicas utilizadas na detecção dessas ondas gravitacionais, ou falar sobre, né, o método de detecção mesmo, como é que começou, qual foi a evolução dessa instrumentação. Tem muita coisa para falar, Cássio, muita coisa mesmo, Aplicações, né, professor Daniel? De com repente, certeza. aplicações, né? Uhum. É, A Gisele fez uma pergunta aqui também, ó. Quero saber se eu posso fazer um gráfico sobre a minha cidade, faço licenciatura. Mas que gráfico é esse, Gisele? É gráfico de quê? De pobreza, né? De crescimento populacional em relação ao tempo? E aí, você precisa definir bem qual é o motivo, o tema do seu trabalho. Essa é uma ferramenta que você pode utilizar, certo, Gisele? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem mais alguma coisa? Lá, posso fazer sobre o reaproveitamento de água da chuva, mas o qual? O que? Você quer focar um método específico? Né? Quais são os métodos de captação de reaproveitamento de água que são utilizados? Ou fazer um mapeamento no Brasil, aí, quais são os melhores métodos de reaproveitamento? Quais são as características do meu terreno, da minha topografia ali, para saber qual método que eu vou utilizar. Então, tem muita pergunta que a gente consegue fazer, né? Ali, a Janis falou que no projeto dela usou uma metodologia que tinha entrevista no processo. É melhor mudar por conta do pedido de autorização que... Sim, toda e qualquer entrevista que você vai fazer com pessoas, você precisa submeter
no Conselho de Ética. Eu, inclusive, faço parte do Conselho de Ética aqui da universidade. Só que assim, da Uninter. Então, o que você pode fazer, Djanes, é trabalhar aquilo que você já trabalhou antes, certo? Você pode dar continuidade à sua pesquisa anterior. Deixa eu voltar para os nossos slides aqui. Deixa eu ver. Apareceu aí, bonitinho. Ok, Então, vamos lá, professor. vamos seguir. Beleza, Caio. O Caio acabou o projeto. Ah, garoto. Legal. Então, com relação aqui, dentro desse espectro aqui, galera, né, o que é muito difícil para quem está começando a seara acadêmica é a metodologia. Eu até coloquei aqui um slide sobre metodologia, justamente porque você precisa classificar a sua pesquisa para você entender, tá? Você precisa entender o método para você realizar, certo? Se eu, por exemplo, sou mecânico de automóveis e eu não sei, eu preciso consertar o motor do Fiat Uno. Se eu não sei tirar o motor do carro, né, eu não vou saber mexer no motor do Fiat Uno. Eu estou pegando o Fiat Uno porque eu já fiz isso e não é algo muito legal de fazer, né, professor Jefferson? O professor Porque Jefferson é engenheiro mecânico também, né? que você não pegou o Fusca é mais simples, né? Para tirar É, o o motor do Fusca é, o Fusca. Fusca qualquer, você chega ali você chega no supermercado ali, você pede para qualquer um, preciso que você conserte vai consertar, Um com kit Fusca, certeza. né? É chave de fenda e arame, né? Pronto, É isso aí, resolvido. é o MacGyver, você faz tudo ali. Mas por que eu tô falando? Você precisa saber onde você está pisando e você precisa classificar a abordagem da sua pesquisa, as técnicas de obtenção dos dados e os instrumentos, tá? Isso não é fácil à primeira vista. Então eu não vou dar essa aula de metodologia aqui. Tem lá o nosso manual. O manual tá bem legal, tá? O manual é bem resumido, mas eu preciso que você leia isso aqui. É Ah, completo, né, professor, prof? não gostei do manual, tem a bibliografia. Ah, professor, não gostei da bibliografia. Conversa com a gente na tutoria que a gente vai dar um jeito de botar na sua cabeça o que é metodologia. Né, professor? Sim, com certeza. O manual ele tá na sala, né, lá na metodologia de pesquisa e trabalho de conclusão de curso. O manual, como o professor falou, ele tá bem objetivo, ele tá completinho, gente. Tem todas as informações lá. Depois, aqueles que já tenham acesso, né, prof? É Uhum, interessante dar uma boa vasculhada lá na sala da disciplina para você já se familiarizar com toda essa orientação e para você, para as coisas ficarem mais claras, né, no claro, decorrer do, claro. do seu TCC aí. Tem bastante leitura para fazer, tem uns vídeos para ver que são vídeos gravados pela professora Flávia, são muito bons, tá? Explicam muito mais detalhado do que aquilo que a gente está fazendo. A nossa ideia aqui é a nossa discussão, né? É trazer as dúvidas de vocês para a gente responder aqui. O cara está perguntando: quem corrige o projeto? Eu. Quem corrige o projeto, professor Jefferson? Na realidade, eles enviam para nós, né, professor Daniel, e nós é Uhum, que analisamos, né, dentro das linhas de pesquisa, né, da área. Se tiver tudo de acordo, é tocar o barco, né, e dar exatamente, sequência. exatamente. Beleza. Então, ó, com relação à abordagem, você precisa saber se o teu dado ali, se é qualitativa, uma abordagem qualitativa, uma abordagem quantitativa e uma pesquisa mista. Que, assim, sintetizando de uma forma rápida, quantitativa você tem dados numéricos, tá? Qualitativa não, você tem uns dados que são difíceis, um pouquinho mais difíceis de lidar, mas na maioria das vezes o que é interessante a gente assim recomenda bastante que faça a qualitativa, principalmente a pesquisa documental, bibliográfica, principalmente, né? Que é algo que não precisa passar pelo comitê de ética, dependendo do contexto, do seu contexto locus regional, você vai ser difícil você fazer qualquer tipo de análise estatística, você pegar dados, né? Então você vai na internet, você tem um tema, quero responder a uma pergunta, você busca na internet os artigos que falam sobre aquele tema e para você chegar em uma conclusão com aqueles artigos que você escolheu,
tá? Quanto ao procedimento, você tem lá vários, a bibliográfica, documental, experimental, alguns aqui falaram até sobre a questão da experimentação, tá? Eu esqueci até o nome dele aqui, deixa eu até buscar aqui, qual o nome do nosso... Você lembra o nome dele aqui? Dá uma procurada aqui, professor Daniel. Que falou sobre a questão do LPI, o Carlos Henrique. Carlos Henrique, Isso. o LPI é limitado, sim, mas se você quiser fazer algum tipo de experimentação, você precisa ir transpor o LPI se você desejar, tá? E principalmente uma pesquisa que não vá prejudicar a sua saúde também, né? A questão do comitê de ética é justamente por conta disso. Quando você vai montar o seu projeto, a gente precisa saber se você vai estar seguro para fazer esse projeto, né? Então, se você quer fazer algum tipo de análise química, né? Eu já participei de banca e TCC de análise química de indústria petroleira e de alguns métodos já muito legal mesmo. Mas a pessoa já trabalhava nesse contexto, a pessoa já estava lá inserida naquele contexto, então ela utilizou todas as ferramentas lá, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado de propor alguma coisa que a gente não vai conseguir realizar em 6 meses também, tá? Isso serve não só para o Carlos, mas para todo mundo. Então, quando a gente fala de abrangência, a gente fala de tamanho, escopo do projeto, a gente precisa entender que não pode ser um negócio grande. A pergunta que você quer responder não pode ter muitas outras perguntas para serem respondidas, tá? Então, vamos passando. O artigo científico, vamos lá. O artigo científico tem lá um template já no nosso portal, lá no AVA. E, em síntese, ele tem ali o tipo de margem, o tipo de fonte, que vocês vão ver lá. Então, se vocês tiverem um template lá, vocês não precisam se preocupar com isso daqui. Mas é bom, né, colocar a nossa forma aqui, bem delineada. E o que é o artigo mesmo? Depois do projeto, fiz tudo, fiz toda a pesquisa, levantei, entendi a metodologia. Você vai escrever esse artigo aqui, que tem uma introdução, você vai introduzir o assunto, você vai falar sobre, mencionar o que você está pensando, qual o tema, e onde você quer chegar. Tudo aquilo que estava no projeto, você vai reduzir aqui para uma introdução. Tá? Você já fez, lembrando, você já fez a pesquisa, e a introdução ela vai situar a gente o que você está pensando e o que você está fazendo. A metodologia é como eu fiz a minha pesquisa. Então você volta aqui, né, metodologia. Volto aqui, penso sobre isso, penso sobre a forma de abordagem, penso com relação às técnicas, penso com relação aos instrumentos usados. Então, qual é o seu tipo de pesquisa, tá? Tem bilhões, eu acho que um assunto que não falta na biblioteca, na nossa biblioteca virtual, é sobre metodologia de pesquisa. Se quiser alguma dica, gente, eu também, eu gosto muito do livro da Lakatos, Lakatos, Lakatos. É uma pesquisadora, se não me engano, do Rio Grande do Sul. É um livro muito bom mesmo. A metodologia, né, como você fez, a revisão bibliográfica ou estado da arte. Aqui, se você fez uma revisão bibliográfica, você buscou documentos, artigos, aqui você vai falar sobre todos eles, quais são os autores que você utilizou, enfim, se você faz uma pesquisa de matemática, por exemplo, o estado da arte é como eu manipulei as equações, como eu fiz lá todo o método indutivo, né? Sei isso, faço uma integral, faço a derivada, boto as condições de contorno, jogo no computador, como é que foi o método de jogar no computador, peguei, discretizei o espaço-tempo e joguei no meu computador ali para responder. O meu TCC, eu tive que responder a seguinte pergunta: qual a trajetória ou são as possíveis trajetórias da luz em torno de um quasar? Doideira, né, Jefferson? Olha, professor, é só físico, né, para ter Só físico para esses temas gostar. assim, né? Pois é. Enfim, e eu usei, na minha metodologia, tipo assim, eu usei uma técnica que o meu orientador gostava muito,
Mas podia ser de qualquer outro jeito lá que o Einstein. Não, qual é a resposta que o Einstein daria? É uma resposta. Qual é a resposta que, sei lá, a minha mãe daria? Né? A minha mãe não tem teoria nenhuma, coitada, mas entendendo, né? Tem vários tipos de abordagem, tem vários tipos de metodologia e entra tudo aqui no estado da arte. E as considerações finais cheguei no resultado, consegui responder. Qual é a resposta dessa pergunta? Certo? No meu caso aqui, o meu TCC foi sobre, né, minha monografia foi sobre a trajetória, as possíveis trajetórias. Quais foram? Bota o gráfico, né? Como é que vai funcionar? Ah, a trajetória é assim, a trajetória é assada, a trajetória, né, o negócio é assim. Eu lembro que foi bem legal, foi bem difícil, inclusive, mas chegamos a uma conclusão. Chegamos nas considerações finais. E o que isso acarreta? Quais são os possíveis desdobramentos? Quais são as possíveis perguntas que podem ser feitas depois desta? Né? No meu caso, se eu fizesse, eu fiz a luz, né? Eu usei um método. E se eu usasse outro método? O que aconteceria? E se tiver dois buracos negros lá junto? E se tiver, né? Enfim, você vai acrescentando, você vai colocando mais tempero, e isso é falado tudo isso é falado nas considerações finais, tá? E as referências e os apêndices e tudo que você utilizou ali no final. Beleza? Temos aqui um último, que é só para falar sobre a defesa. Primeiro, para deixar vocês bem tranquilos, a defesa não é um bicho de sete cabeças. Se você fez o teu trabalho, se você pesquisou, se você buscou artigo, se você se debruçou sobre o problema, se você escreveu lá os 15, 20 páginas de artigo, falar 10 minutos é até pouco, né, professor Jefferson? Sim, com certeza. Eu acredito que 10 minutos ainda é pouco, e geralmente entre 10 e 15 minutos. Geralmente quando eu estou de banca, né, de TCC, eu falo entre 10 e 15 minutos, até para a pessoa não ficar 2, 3 horas falando, mas eu deixo até a pessoa falar, se a pessoa se empolgar, se o negócio estiver legal, eu deixo até a pessoa falar mais um pouquinho, né, professor? Sim, com certeza. Até porque, né, professor Daniel, quem melhor do que o autor para destrinchar, para explicar, para fundamentar, Exatamente. para apresentar assim com autonomia? O próprio estudante que elaborou o TCC, ele está mais preparado, ele conhece mais daquilo que ele pesquisou, daquilo que ele elaborou. Então, é um momento, eu sempre falo também para os estudantes, né, nas bancas, assim, olha, é um momento de você, assim, é um momento de vitória, é um momento de conquista. Você está fechando, é um ciclo, está fechando, né, esse ciclo de aprendizagem, a sua formação. Então, aproveite. O TCC é um momento para aproveitar, para você mostrar tudo aquilo que você absorveu, para você expor o seu trabalho. Então, Sim, assim, é um momento para ser vivenciado assim com muita alegria, né? E não com nervosismo, com tensão, não é mesmo, professor Adriano? É com normal, certeza. isso é normal, né? De repente é o primeiro TCC, a sua primeira banca, mas de repente pensa de uma forma diferente. Pensa assim, Mas opa, minha eu conquista. acredito que o TCC aqui é só para a gente fechar mesmo, porque as dúvidas vão surgindo, né, professor? E Com a gente certeza. deu um panorama muita coisa que a gente falou aqui. O pessoal ainda vai ter tempo para digerir bastante, né? Então, vou até fechar Com aqui a minha certeza. tela de compartilhamento. A Larissa fez uma pergunta interessante aqui. Posso fazer minhas análises químicas no laboratório do meu trabalho? Pode e deve, né? Eu aconselho que você faça num laboratório com toda a segurança, com responsáveis junto com você, principalmente por uma questão de segurança mesmo, né, professor Jefferson? Sim, todo o aparato necessário, né, professor Daniel, Pois é, e cadê o dependendo. nosso tablet? Nosso tablet, nosso Padlet. Bota o Padlet para nós aí, o Vamos ver Jefferson. aqui, professor. Então, assim, é necessário realmente, né? Realmente que se faça com toda a segurança, para que não tenha surpresa, né? Vamos ver aqui. Apareceu lá, professor? Tá aparecendo, apareceu. Isso. Então, nós temos aqui, deixa eu ver, mais uma participação aqui, a TCC. Eu sou de matemática, segunda licenciatura, e vou fazer TCC sobre a utilização de matemática como solução para os problemas no cotidiano escolar. E o objetivo, desenvolver metodologias de ensino
que levem os alunos a entender que o estudo da matemática traz soluções para os problemas cotidianos. E daí o que nós temos aqui, nós já lemos, né? Esse Já tema aqui, segundo, aqui é legal, né? Otimização do processo de biocombustíveis através da reação de transesterificação. Meu Deus, que palavra que bonita. nome, né? Que palavra Rapaz, pois é. diferente, né? Uhum. O, E, e- o tema já é uma pergunta, né? Como otimizar o processo de biocombustível através dessa reação? Né? O tema já é uma pergunta, né? sim, É mas está global, faltando muito grande, né? Mas é uma isso. pergunta. Exatamente, tem que afunilar, né, professor? Tem que deixar mais Uhum. específico, né? Para facilitar o desenvolvimento do seu trabalho, do seu Então, TCC, seu artigo. esse primeiro, ó, desenvolver metodologias de ensino que levem os alunos a entender que o estudo da matemática traz soluções para os problemas cotidianos. Olha, desenvolver metodologia não é um trabalho fácil, tá? Anônimo primeiro. Desenvolver metodologia não é algo fácil. Então, eu acho que você precisa ser um pouquinho, talvez um passo atrás, né? Usar uma metodologia e ver como eh, como melhorou, ou se não melhorou, o que você achou do desenvolvimento dos seus alunos e tal. Mas lembrando, se você vai utilizar, você pode fazer pesquisa com os seus alunos, desde que eles não sejam perguntados, né? Você pode, por exemplo, você passa um problema para os seus alunos. Eles não pode ser, o nome deles não pode ser, como é que é o nome? Nossa, esqueci o nome do termo agora. Você pode fazer análise dos teus alunos. Fiz esse método com meus alunos e eu fiquei com 80% das pessoas, eu considero que elas aprenderam de acordo com essa metodologia, certo? Mas assim, eu não posso dizer o nome, eu não posso dizer o que ela falou naquilo, entendam, né? Isso é uma questão de pessoal, a questão dos dados pessoais. À medida que você torna público os dados pessoais, isso começa a ficar complicado. Aí precisa passar pelo comitê de ética, né? Então, Isso mesmo. os trabalhos de licenciatura, eles têm esse problema, porque muitas das vezes a gente quer fazer uma entrevista, a gente quer exatamente, citado, não pode ser citado, não pode ter o nome, não pode ser mas tem outro nome, Janes, é um outro nome que agora eu esqueci, eu acho que eu vou esquecer mesmo, porque já está acabando. Mas estamos com poucas participações aqui, né, professor? Nós precisamos que os alunos interajam mais conosco para nós discutirmos, né, o tema, o objetivo, né, a questão, a sua pergunta norteadora. Então, a gente está aguardando aí vocês, os comentários, a postagem de vocês aí, gente, tá? Com Enquanto isso, vamos certeza. mostrar um pouquinho para eles lá, professor, acho que está compartilhando ainda, né? Está Tá aparecendo compartilhando. aí a tela do AVA, professor? Tá aparecendo. Então, aqui, ó, eu entrei, vamos mostrar um pouquinho para eles aqui a disciplina, né? A metodologia da pesquisa e trabalho de conclusão do curso. Então, veja que eu entrei aqui no curso de bacharelado em física, tá? Na disciplina. E assim que você entra, veja que você já tem, então, aqui no seu AVA, na aula 1, você tem postado aqui, então, o manual do TCC, não é mesmo, professor Daniel? Que Isso. está bem, bem objetivo e completo, né? Tem todas as informações que o professor Daniel trouxe, que nós comentamos aqui, lá você vai encontrar. Faça a leitura integral, gente, do manual, porque muitas das vezes ocorre que o aluno ele não busca a informação, a informação ele está aqui para vocês. Então, leiam o manual integralmente. Eu tenho certeza que muitas dúvidas serão sanadas, e daí isso vai evitar de que você perca tempo, porque às vezes enviar uma tutoria pode ocorrer de você não. Nós tentamos responder assim de imediato, né? Mas pode ser que você não seja respondido no momento em que você envia a tutoria, e de repente você precisa daquela informação de imediato. E às vezes a informação está lá no manual e daí você perde tempo. Então, antes de enviar a sua tutoria, leia o manual, né? Antes de enviar, pensa, vários alunos enviam tutoria, então o tutor, ele tem várias tutorias para responder, isso vai acarretar um pouquinho mais de tempo e você vai perder tempo. Então, leia na íntegra, tá? Você clicando aqui, você abre, né? Vamos colocar aqui, eu acho que até já, deixa eu abrir aqui, professor, para mostrar para eles, né?
nós estamos falando aí do manual. Olha só, gente, apareceu lá, professor, tranquilo? Apareceu, apareceu. Isso, então olha só, gente, você tem lá um arquivo com 119 páginas, o tutorial está completinho, você tem tudo que o professor trouxe aqui, olha só, o que é o TCC, fala tudo que é um artigo científico, as etapas do TCC, tá? Mostrar rapidamente aqui só para os estudantes, né, professor? Porque daí eles vão saber aonde procurar as informações. O que é um TCC, conforme o professor também no início já comentou, o que é um artigo científico. Então, veja, gente, está tudo no manual para vocês, tá? Então, leiam com calma. Professor, eu vou passando aqui. Você quer comentar mais alguma coisinha aqui sobre o manual, professor? Então, não, o manual é basicamente isso que a gente falou aqui, né, essa discussão, só que mais detalhado, né, por exemplo, o objetivo geral, que foi até uma pergunta que alguém fez, precisa objetivo geral? Sim, precisa objetivo geral específico. Ele diz ali, né, a ideia central de sua pesquisa deve descrever de forma sucinta a finalidade do estudo, né, eu coloquei ele de uma forma meio genérica, meio grande, para a gente ter ideia, assim, porque cada tópico, cada numeração dessa daí, seja objetivo, seja metodologia, né, ela tem um motivo dela estar ali e ela faz parte do processo científico, certo? A gente tem muita coisa para falar sobre um determinado assunto e a gente Sim, precisa o trabalho escrito acadêmico é para você se fundamentar, para você ter o que é um fundamento, né? O fundamento é aquela sapata que você coloca na sua casa, né, para a sua casa não cair. Então, a pesquisa científica ela tem que ser fundamentada, ela tem que ter uma base sólida. E se você seguir tudo isso daí, é um bom método, né? O método científico ele tem vários tipos, né, e tal, mas o que precisa ficar claro é todos esses passos. Se você montar tudo isso, se você fizer tudo conforme, você vai chegar num artigo coerente, relevante e que segue todos os critérios acadêmicos, certo? Tem uma sim, pergunta aqui do exatamente. Carlos Henrique, né? Professor, pensei em fazer sobre emissões de metano em criações de bovinos, em vários sistemas de criação. Teria que comprovar essa quantidade de emissão ou poderia ser uma estimativa? Olha, aí é assim, o que você, qual é o objetivo, né? Teria que comprovar, falar sobre emissões de metano, mas em que sentido? Se você quer calcular a quantidade de metano que está sendo, né, que está sendo ali naquele ambiente, é uma pergunta. Qual é o impacto daquele metano? É outra pergunta. Mas assim, a quantidade exata eu acho até difícil de calcular, né? Porque você vai ter que colocar um sensor lá para calcular em cada vaquinha lá, né? Cada bovinozinho, você vai ter que saber a quantidade de metano que tá sendo emitindo. Tá sendo emitido. Mas você pode fazer uma estimativa, né, localmente. Você faz depende da sua metodologia. Eu acredito que uma estimativa já é suficiente para você dizer se para você dizer alguma coisa, né, sobre esse projeto. Mas dizer quanto está sendo emitido já é uma pergunta que já foi respondida, com certeza, né? Provavelmente deve ter algum modelo aí, até matemático, inclusive, para que faz uma relação entre a quantidade de bovinos e a quantidade de emissão. Tá? Então tem que tomar cuidado, Carlos Henrique, faça aí uma boa pesquisa antes de começar a querer responder essa pergunta, tá bom? Ok, professor. Então, seguindo aqui no AVA, né, professor Daniel? Então, Uhum. mostramos aqui o manual, né, onde eles encontram. Aqui a questão do comitê de ética, né, que você comentou também, né? Então, entendendo o comitê de ética, você tem lá os procedimentos para submissão, informações e tudo mais, tá? Então, aqui acredito que a grande maioria não vai, né, utilizar, até porque pela facilidade, né, de elaborar o TCC depois, utilizando outra forma, né? O template, né? Então, aqui você tem o template, tá? Do modelo, então, do seu projeto, né? Até eu vou abrir aqui para que os alunos possam visualizar, né, de uma forma geral, então você tem ali tudo bem certinho, bonitinho ali, tem todas as informações e tudo mais. E veja que ele traz também tudo aquilo que nós comentamos aqui, né, que o professor trouxe de informação sobre o problema, a questão da justificativa.
Então veja, ó, então, por falta de informação, gente, por falta de orientação é que você não vai, né, conseguir desenvolver o seu projeto. Então, há muita informação para você referente a como você elaborar o seu projeto. Então, aqui o modelo, né, a segunda etapa, a terceira etapa, orientações aqui, leia antes de postar o seu trabalho, já está descrito para você, então vai lá, leia, tem informações aqui importantíssimas para vocês, Com tá, gente? certeza. Aqui, importante também, as linhas de pesquisa, né, professor Daniel? Eu acho que Tem que até já estar de deixei. acordo com a agenda de pesquisa, isso é Isso, bom frisar mesmo. exatamente, ó. Então aqui você tem as linhas de pesquisa, então é um documento com para licenciatura física, licenciatura em matemática. Veja que você tem todos os cursos aqui, licenciatura em química, bacharelado em física, tá? Então leia os documentos que estão lá disponíveis para você, gente, tá? Porque para você não perder tempo, né? Primeiramente, para você conseguir assim ser o mais objetivo possível no seu trabalho, tá? Hein, ô Ah, Jefferson, eu acho que seria interessante para a gente dar uma ajuda para esse pessoal aí, que a maioria do pessoal aí, eles estão com problemas de definir o tema e talvez a pergunta, a tal da pergunta norteadora. O que você acha da gente falar sobre isso? Interessante, né? Então Bem vamos lá, interessante, né? vamos conversar sobre isso então. Tá. Deixa eu pegar Uhum. aqui. Então deixa eu só finalizar aqui, professor, enquanto você procura ali. Então aqui na aula 2 você tem, né, como o professor Daniel comentou inicialmente, você tem então algumas videoaulas, né, gravadas aqui, o que é o TCC, escolha do tema. Então aqui você tem algumas orientações, algumas aulas gravadas, tá, gente? Então veja, muita informação, tá? É só você procurar, tenho certeza que você vai encontrar tudo que você precisa lá para você desenvolver de uma forma satisfatória o seu TCC. Já descompartilhei aqui, professor Daniel. Beleza, deixa eu compartilhar aqui a tela cheia. Então, já deve ter aparecido para vocês aí. Então, aqui, já que vocês estão, o pessoal está bem, né, bem paradão aí, então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas técnicas, ó, isso aqui, algumas, tá? Não são todas, mas técnicas para tentar definir essa questão norteadora de pesquisa, tá? Tem até um comentário aqui da Adriane, né, achei interessante falar um pouquinho antes, né? Já estou na área, né, e identifico que os alunos enxergam a matemática como um problema na vida deles. Eu tenho uma esposa aqui que não gosta muito da matemática, inclusive. Acredito que devemos ensinar matemática como solução para esses problemas. Sou especialista em alfabetização e letramento e aprendemos que devemos fazer com que os alunos sintam a necessidade de aprender a ler, a escrever para conseguir participar ativamente da sociedade. Show de bola. Então, quero ir em busca do processo semelhante para o ensino da matemática. Legal, Adriano. Legal, muito, Fantástico. muito legal mesmo. É Sim. uma ideia muito boa, Relevante, né? muito relevante. Mas assim, Adriane, faça um levantamento antes de começar a tentar escrever alguma coisa, porque é uma ideia boa, é uma ideia assim, é bem interessante o contexto que você está apresentando, mas é bom saber o que a literatura já fala sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos para as técnicas dessa pergunta norteadora, dessa bendita aí que o pessoal sempre pergunta, professor, né, o que é essa pergunta norteadora aí? Cara, é só o teu trabalho inteiro. Vamos lá. Então, a questão norteadora é alguma incerteza ou dúvida que o pesquisador tenta resolver, que ele vai responder de algum jeito, certo? Em outras palavras, é uma lacuna expressa na forma de pergunta, uma pergunta clara e bem definida. Olha só, eu acho maravilhosa esse parágrafo aqui. Uma pergunta clara e bem definida faz toda a diferença. Se você não souber a pergunta, né? Tem até um ditado, né? O interessante não são as respostas, mas sim as perguntas, né? Então, ela economiza tempo no processo de busca, mantém o foco na necessidade e facilita muito numa avaliação crítica, tá? Então, pense muito bem nessa pergunta, que uma pergunta bem feita já tem até resposta às vezes, né? Então, De repente, né, professor, ele pensar assim, qual o meu ponto de vista e dos autores referente a exatamente. isso, né, Uhum, que eu quero escrever, né? exato, E exato. também a questão assim, o propósito fundamental do meu estudo, né?
qual é ele? Ele é relevante? Então, tem Uhum. tanta coisa para se pensar, não é mesmo, professor? E levar em consideração, não é mesmo, professor Daniel? Com certeza, com certeza. Mas aqui, ó, eu vou dar uns métodos aqui que eles são interessantes. Ainda mais para nossas áreas aqui de exatas, elas são muito interessantes. É... Licenciatura também não, acho que dá para fazer bastante coisa com, não só para licenciatura, bacharelado não, para bastante área. Então, como começar uma pergunta norteadora, né? Antes de elaborar essa pergunta de pesquisa, é necessário investigar algumas fontes de informação para ter conhecimento prévio sobre o assunto, que é o que eu acabei de falar para a Adriane, tá? Então, antes de fazer a pergunta, a- o caminho para a fundamentação é sempre necessário, porque todo momento você precisa estar fundamentado, sabe? Você precisa, antes de começar a responder a pergunta, você já precisa estar fundamentado. Então, faça uma pesquisa antes, pesquise o que tem na literatura, use bons locais de literatura, não busque em artigos que não são revistos. Internet, por exemplo, blog da fulaninha, não é uma boa referência. À medida que, sei lá, se for o blog do Stephen Hawking, aí é uma boa referência. Mas aí, né, ele não publica no blog, ele publica numa revista científica e tem briga, né? Tem uns caras da física e da matemática que tem pessoas que falam assim, pelo amor de Deus, vem publicar na minha revista, né? Tem gente que é sinistro nesse nível, né, professor? Então, Sim, com feita certeza. essa análise, né, de outros estudos existentes, você não deve se acomodar, né? É importante manter esse ceticismo no meio acadêmico para buscar novas respostas. Às vezes você fez uma pergunta, você propôs um tema, alguém já respondeu. Se alguém já respondeu, aí você fica, poxa, mas já respondeu. Se você não consegue fazer outra pergunta sobre aquele tema, né? É difícil isso, sabe? Porque se você se interessa pelo tema, primeira coisa, antes de qualquer coisa, se você não se interessa pelo tema, você não vai conseguir fazer não vai conseguir fazer nada. Você tem que ter afinidade com aquilo ali, você tem que gostar daquilo ali. Primeiro, quando a gente vai escolher uma formação, a gente gosta, né? Eu escolhi física porque eu gosto muito de física e depois eu escolhi a teologia porque eu gosto muito da teologia. Gostei tanto da física que eu fui fazer mestrado, depois fui fazer doutorado e gostei, mas nem tudo lá dentro a gente gosta, né? Tem umas matérias da física que eu não gosto muito, assim como provavelmente o professor Jefferson deve ter algumas matérias da matemática que não tem muita afinidade e que eu não escolheria como tema para falar sobre aquilo, porque, poxa, eu não me interessa. Por exemplo, ótica, eu não gosto de ótica. Aquela ótica dos espelhinhos lá, eu não gosto. Para dar aula de ótica, dou aula de ótica. Você vai me ver animado assim desse mesmo jeito? Vai me ver. Mas lá no fundo, assim, cara, eu podia estar dando aula de outra coisa. Né, professor? E é Eu, normal isso, né, professor Daniel? Isso é pois normal. é, pois Cada é, um tem a sua tem a afinidade com determinada área, né? É normal isso, né? pois E o é, aluno pois é. tem que entender qual é a área, a aptidão dele dentro, né, do seu curso. Ah, não, eu sou voltado mais para estudar isso ou aquilo e seguir adiante, ter bem definido e no final, mas é normal. Isso eu vejo que é Exatamente. normal. E assim, eu sei ótica, graças a Deus, né? Mas é um assunto que eu não gosto das perguntas que eu faço, sabe? As perguntas que chegam para mim. Então, existem algumas técnicas, vou tentar falar em algumas aqui. Vamos ver se a gente consegue ser proveitoso. Então, a primeira é a estratégia pico, é um acróstico, né? É, Isso aqui, gente, é para a gente organizar, tá? Tem muita gente por exemplo, a administração é uma área que organiza muito as ideias, faz gestão de pessoas, gestão de processos, numa indústria, no comércio, no marketing, enfim, é uma área que faz com que você tenha muitos métodos, né? Tem muitos métodos assim de gestão, de pensamento, né? É uma área interessante. E o pico o que é o PICIO? O P, população ou problema.
qual é a população que você vai população, quando a gente fala, é tipo uma amostra, né, qual é a amostra populacional, ou qual é o problema. Qual é o tipo de intervenção que eu vou fazer para analisar esse problema? Que tipo de controle, né, se eu tenho algum controle sobre aquele determinado, desfecho, e o outcome, que é o desfecho da brincadeira, tá? Eu vou tentar explicar isso com um problema mesmo, uma proposta, para a gente entender como é que funciona cada um desses aqui, porque, tipo, na teoria, fica assim, nossa, não me ajudou muito, professor. Né? O método Pico é frequentemente usado em pesquisas clínicas, principalmente por causa do item C, que é a questão do controle, que diz respeito à criação de um parâmetro comparativo. Mas ela pode ser aplicada para outros momentos também. Vamos lá. Vamos uma proposta aqui. Exemplo prático. Isadora estuda pedagogia e resolveu analisar se o uso de jogos digitais é eficaz na aprendizagem de alunos do ensino fundamental 1. Olha, aqui já temos um tema, que é o uso de jogos digitais. E aqui já definiu-se um pouquinho do escopo do trabalho, que é até onde eu vou, sabe? Eu posso falar sobre jogos digitais na aprendizagem do aluno do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. Mas, depois que você acabar isso tudo, depois de 10 anos que você fizer isso tudo, você vai conseguir responder essa pergunta. Mas aqui, né, olha aqui o escopo. É eficaz, né, o uso de jogos digitais é eficaz na aprendizagem de alunos no ensino fundamental 1. Então, para isso, a sua questão norteadora, né, para definir essa questão norteadora, ela aplicou o método PICO, que foi a Isadora, onde a população, os alunos do ensino fundamental 1. E, né, vamos lembrar, o que é o P, professor? Né? Nem o Jefferson lembra também, vai lá. Intervenção, P, população, problema, P, intervenção. Qual o tipo de intervenção? O que você vai fazer com esta população chamado de alunos do ensino fundamental 1? Você vai utilizar os jogos digitais nesse contexto dos alunos, certo? C, controle, comparar com os alunos de outra turma que não utilizam esses recursos de aprendizagem. Então, essa técnica aqui, né, até o C aqui por enquanto, perceba, ela me dá o problema, ela me dá o que eu vou fazer, né? E eu já tenho uma pincelada de metodologia aqui, né, professor? Comparar esse resultado, né? Eu pego uma turma de alunos, uso os jogos digitais para ensinar sólidos geométricos. Vamos lá pegar matemática, sólidos geométricos. E vou usar um jogo digital. Ou você vai lá nos seus objetos de aprendizagem, nos repositórios, acho lá um jogo digital que é maneiro, gostei desse negócio, vou usar na sala de aula. Em 2 turmas eu faço uma coisa, em 2 outras turmas eu não faço. Né? Então eu tenho esse controle. Eu controlo a população que eu estou medindo, entre aspas, aqui. Eu vou lá, uso o jogo digital. A outra não uso e vamos ver. Será que o jogo digital vai ser tão mais eficiente do que aquilo que eu estou usando na outra aula? Né? É interessante esse problema. Para quem é da licenciatura, pensar assim é muito interessante, porque esse aqui já é um método legal para usar mesmo, né? Eu não sou da pedagogia, não sou da matemática, sou da física. O uso de laboratórios virtuais, né? Quanto que o uso de laboratório virtual colaborou na questão da aprendizagem, né? Então, aqui eu posso, né, pirar, né, e pensar E, em várias coisas. Isso aqui é um e é uma, projeto. sim, Fala, fala. e é uma forma, né, professor Daniel, até dele comprovar, né, de trazer dados que comprovam, né, o trabalho dele, porque ali Exatamente. ele tem como comparar, de repente, as turmas, né, e que ele aplicou e que ele não aplicou e, de repente, medir ao final, utilizando um método avaliativo adequado, né, claro, Uhum. há de se pensar isso também, de planejar tudo isso,
mas há como ele fundamentar o trabalho dele, isso na prática, né, com dados verdadeiros e mostrar essa eficiência, né, aplicando esse Exatamente. método. Pois é, aí o desfecho da coisa, né, depois de eu tenho meus alunos, fiz os jogos digitais com um, com outros não, comparei os resultados, e aí, as notas melhoraram? Esse é o desfecho, é o outcome. E depois disso você, poxa, cara, qual é a questão norteadora? Gente, né, vamos parar para pensar, isso aqui é só um planejamento, tá? Isso aqui é um planejamento, e com isso aqui a gente já consegue fazer uma pergunta norteadora, né? O uso de jogos digitais é eficaz ou não para melhorar as notas dos alunos, certo? Então, isso aqui é um jeito legal de a gente pensar, isso aqui é um jeito legal de você organizar a sua ideia para você tentar entender qual é realmente o problema que você está resolvendo. Porque, Jefferson, eu imagino assim, o TCC, sabe aquele problema de física e de matemática daqueles cabeludos, né? Que a gente lê o enunciado, começa a fazer a conta e daqui a pouco você não sabe nem o que você está fazendo mais. O TCC é assim, né? Sim, Eu consigo comparar o TCC àqueles problemas bem difíceis de matemática e física, que a gente se perde no meio e daqui a pouco você está, nossa, mas o que eu estou fazendo? Né? Acontece muito isso. exatamente. É um Então vamos. planejamento, né, professor? Isso. O método é um planejamento, né, como você falou, que torna mais fácil, né, a visualização da sua questão norteadora. Vai te ajudar Uhum. bastante, né? Muito, muito. E aqui eu tenho a outra estratégia que é um acréscimo nessa estratégia pico, que é a picote, ou picot, sei lá, vocês vão afrancesar aqui. Então, aqui a diferença é o tempo que você vai fazer esta intervenção, tá? Então, na medida que nós temos lá o uso de jogos digitais, naquele contexto, é uma disciplina, tudo bem, tem um tempo? Tem um tempo. Mas em algumas pesquisas, é interessante você acrescentar essa variável aí na hora do seu planejamento para você fazer a pergunta certa. Esses métodos servem para a gente fazer a pergunta do jeito que a gente colocou no começo, a pergunta certa, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu trouxe um exemplo, não muito física, matemática, mas para a gente entender, dá para entender bastante com esse exemplo aqui, eu acho legal. Então, o Leandro tem interesse sobre o tema de fobia social. Tema, olha aí, definição do tema. Pensando no projeto já, né, galera? E resolveu realizar a pesquisa. Ele selecionou uma amostra de pacientes que sofrem com o problema e vai aplicar a técnica de terapia psicodinâmica, né? De grupo, na terapia psicodinâmica de grupo, durante o período de 6 meses. Após esse tempo, Leandro quer comparar os resultados obtidos com os pacientes tratados apenas com remédios. Então, veja, já dá para sinalizar todas as letrinhas aqui, né? P, nosso problema, nossa população, paciente com fobia social em São Paulo, né? Já coloquei um São Paulo ali, porque podia ser do Brasil inteiro, né, professor? Nossa, imagina. Sim, sim. E qual é a intervenção que eu vou fazer nessa população? A terapia psicodinâmica de grupo. C, controle, uns com fármacos, outros não, né? Uma com farmacoterapia e outro só com a terapia de dinâmica de grupo. O desfecho, verificar a efetividade do tratamento, se um foi mais efetivo do que o outro, dentro daquele contexto do T, 6 meses, certo? Inclusive, isso aqui é legal, a gente pode fazer outras perguntas, né? Passou a terapia, passou aquilo, depois de muito tempo, depois de mais 6 meses, qual que continuou com a sua efetividade, né? Então, outra pergunta. Mas a pergunta aqui, nesse nosso contexto aqui, a terapia psicodinâmica em grupo de pacientes é efetiva no tratamento de fobia social? Inclusive, essa pergunta não está bem posta, porque a terapia psicodinâmica em grupo de pacientes é efetiva no tratamento de fobia social em 6 meses? Ou no contexto de São Paulo, que eu posso falar no contexto do Rio de Janeiro, posso falar no contexto do Ceará, posso falar no contexto de Minas Gerais, do Amazonas, né? Então, vamos lá, né? Então, a gente precisa, toda vez que a gente vai definir
uma questão norteadora, a gente precisa fazer uma boa pergunta norteadora, tá? Acho que o pessoal tá vidrado aqui, né? Porque nem piscam, nem falam nada aqui no chat, né, professor Jefferson? Pois é, eu até perguntei ali para eles, né, falei: "Pessoal, vocês estão entendendo, né?" Porque a gente sabe que são muitas informações, não é mesmo, professor Muita Daniel? coisa, muita coisa. E no tempo disponível aqui, nós não vamos conseguir, trazer todas elas, assim, de uma forma geral, né, vamos falar assim, mas dá para ter uma ideia, né, do que se trata o TCC e onde buscar as informações. Eu acho que é muito relevante, e até perguntei para ele: "Ah, agora o pessoal está lá, né, o Ah, Elson, né, colocou beleza, que a aula beleza. está ótima, a Larissa, assim, anotando tudo, né, é isso que a gente quer a participação de vocês, gente, tá? Isso aí, isso Porque aí. não tem o porquê nós estarmos aqui, senão por vocês, para ajudar orientar vocês, ajudar da É, melhor mas forma é que o possível, né. pessoal tá ali assim, não pode estar no WhatsApp junto também não, tá, Elson e Larissa, né, porque o pessoal eu mesmo aqui na hora teve uma hora aqui que eu fui peguei o negócio aqui para ver, porque o pessoal a gente está trabalhando aqui, tá dando aula, mas tem gente mandando mensagenzinha aqui no celular aqui, a gente vê, né, Sim, e a sim. gente fica viciado nesse negócio aqui, só Jesus. Mas vamos continuar, vamos continuar. Mas o pessoal tá gostando, o professor ali, ele tá, né, falou que a aula tá ótima, a Larissa tá anotando tudo, a Elisandra, né, falando que tá Beleza, ligada, beleza. pensando e anotando, é isso aí, gente. E Isso aqui é participem um conosco. método, gente. Eu tô passando aqui, é o famoso bizu, né? O bizu para tentar formular, né? Tentar fazer essa gestão do pensamento, que realmente não é fácil. Não é fácil. Quando a gente está, ainda mais quando a gente está. Imagino aqui que muitas pessoas aqui trabalham também, muitas pessoas têm família, têm suas demandas pessoais, e quando a gente está resolvendo um TCC, parece que tudo cai, né? Parece que tem muita coisa acontecendo junto e, meu Deus, a gente não consegue fixar no nosso TCC. Então, aqui eu estou dando um esqueminha para você tentar organizar o seu pensamento, né? Tá muita gente aqui já sinalizou quais são os temas que vocês estão querendo participar, quais são os temas de interesse. Muita gente aqui que já tem até pós-graduação e quer continuar fazendo. Mas às vezes não tem nossa, mas o que eu vou continuar fazendo? Eu gosto desse tema aqui, mas e aí? Como é que eu faço? Como é que eu continuo, né? Então isso aqui é legal até para gente, para vocês organizarem aí a pergunta, porque assim, minha opinião pessoal é que 90% do teu TCC vem da tua pergunta. Se você fez uma boa pergunta, se vai usar um método legal, você vai conseguir, né? E vai resolver, vai responder essa pergunta. Vamos lá, vamos continuar. E outras perguntas surgirão, não é mesmo, professor, né, Claro, claro, ao claro. desenvolver, como o professor Daniel acabou de comentar, ao formular uma questão, ali você já já vai, naturalmente, vai visualizar outras possibilidades, né, isso Isso, isso. vai também deixar mais claro para você. Pois é, a Gisele falando aqui que iniciou a licenciatura agora. Olha, você já está chegando chegou aqui já no TCC, então quando você for escrever o TCC, nossa, aquele TCC maravilhoso. Seja bem-vinda, né, professor. Muito bom, seja bem-vindo, isso aí. Então, aqui é uma outra estratégia também chamada de PVO. Assim, gente, nem todas as técnicas você vai conseguir utilizar no seu problema, tá? Eu mostrei 3 aqui, que na verdade são 2, né? A uma ali eu coloquei o tempo ali como uma variável, é uma modificação rápida. Mas tem essa estratégia PVO, né? E tem algumas propostas de pesquisa que não tem intervenção e nem controle. É difícil isso, né? Então, nesse caso, a recomendação é utilizar esse método para encontrar a questão chamada PVO, onde eu tenho a população, né, o problema de pesquisa, as variáveis, né, que estão ali na tua pesquisa, e o desfecho. Tá? Eu vou tentar trazer um exemplo aqui também, né, para a gente ver como é que se usa isso. Então, esse método é geralmente usado com frequência nesses trabalhos de revisão sistemática exploratória. Você vai fazer um levantamento bibliográfico, veja isso aqui, né? Tenta, à medida que a gente está falando aqui, a gente está apresentando para vocês, né? A gente não tem tempo suficiente para fechar, para falar tudo aqui. A gente gostaria muito, mas não tem como. Então, à medida que vocês
né, a gente apresentou aqui o nosso, nossos bizus, as nossas ideias, agora você vai, método PVO de pesquisa. Aí você vai lá e lê um artigo sobre o método PVO, alguém que usou esse método. Enfim, você não vai ficar só com a frase aqui, nem do professor Daniel Tedesco, nem do professor Jefferson Kotakovsky de Moraes, certo? Certamente, professor Vá além, Daniel. sempre, sempre. Então vamos lá, vamos Sim, para esse PVO exatamente. aqui. Carlos é aluno do último ano de engenharia e está fazendo o seu TCC. Olha, pode fazer engenharia, química, física, matemática, está fazendo isso aí. Ele quer descobrir se um determinado tipo de concreto é melhor do que o outro na construção de um prédio, no que se diz respeito à resistência aos ventos. Rapaz, olha, bem específico, né? Então, olha só, o Carlos, qual é o tema dele? O tema dele é concreto. O tema dele é estrutura de concreto, certo? Eu não sou da engenharia, mas pode ser, sei lá, concreto armado, né? Existe uma matéria da engenharia civil que é difícil pra caramba, inclusive, esse negócio de concreto armado. Mas vamos lá. Ele quer saber, né? Quer descobrir se um determinado tipo de concreto é melhor do que o outro. É uma boa pergunta, né? Poxa, eu escolho esse tipo de concreto com essa densidade, né? Ou esse aqui com essa densidade. Então, qual é o problema? O uso do concreto, certo? E aqui o concreto com relação à resistência, não uma resistência, sei lá, dinâmica, uma resistência estática, mas vento, certo? Não tem carro passando em cima do concreto. Não tem pessoa pulando em cima do concreto. Tem vento sobre esse concreto. Então, qual é a variável? O vento. E qual é o desfecho? O prédio tem chance de cair ou não, certo? Então, a questão norteadora. Como a estrutura do prédio pode ser afetada se for usado o concreto X na construção e não o Y. Então, a metodologia aqui, ó, nesse momento aqui de pensar na questão norteadora, eu não estou pensando muito. Eu posso até colocar o método, mas eu não estou pensando no método em si, já, né, de fato. É algo que pode mudar, é algo que você, à medida que você vai fazendo as perguntas certas dentro do contexto da pesquisa, você pode modificar a sua metodologia, né? Foi até uma pergunta do começo da aula. Mas, enfim, inclusive essa pergunta aqui eu não considero uma boa pergunta, né? Como a estrutura do prédio pode ser afetada se for usado concreto X na construção e não Y no contexto de vento, né? Não tá, aqui a questão ainda está ampla. Aqui eu tenho que fazer teste de resistência, teste de choque, teste disso, teste daquilo, até eu chegar numa conclusão. Mas se um método, se eu quero só saber com relação a vento, e um método já basta, então para você chegar nessa conclusão, você já teve que estudar muito. Então, eu tenho mais um aqui, só para a gente fechar. Acho que já chegamos, temos 2 minutos para fechar aqui, né, professor? Sim, exato. Então vamos lá. Exemplo prático. Luciana estuda psicologia e quer escrever um artigo científico. Ela resolveu investigar quais são as melhores práticas de psicologia clínica para tratar filhos de mãe narcisistas que enfrentam sofrimento psíquico. Ou eu sou professor de física e quero saber quais são as melhores práticas para lidar com o ensino de mecânica. Ou eu sou professor de matemática, quero saber quais são as melhores práticas no ensino de, sei lá, integração. Né? Tem escola que ensina integral, né? Enfim, gosto muito, né, do tema física do estado sólido. Aí você vai procurar na literatura quais são os melhores métodos de caracterização de materiais, por exemplo. Então, é uma boa pergunta. Ou o que tem sido feito no Brasil com relação ao estudo da física nuclear? Né? Quais são os avanços? Então, qual é a população? É uma pergunta, essa pergunta da Luciana e o jeito que ela está querendo tá botando ali é muito parecido com o que a gente faz na pesquisa bibliográfica, né, professor? Então, sofrimento psíquico causado pelo convívio com a mãe. Esse é o problema, certo? Quais são as variáveis? A atuação do psicólogo. E qual é o desfecho? A identificação dessas práticas para tratar o sofrimento psíquico. Então, a gente pode fazer a pergunta já
com essas questões aqui. Quais são as práticas da psicologia clínica que são efetivas para o tratamento do sofrimento psíquico causado pela relação com uma mãe narcisista? Então, ó, essa pergunta aqui, ela está detalhando a um nível muito grande, tá? Então, o tipo de pergunta que você precisa fazer é uma pergunta assim, tá? Uma pergunta que já, se possível, colocar já a metodologia já na sua pergunta. Dá para fazer isso? Dá. Quando você faz isso, cara, flui. O TCC, você nem percebe que está fazendo TCC, né, professor Jefferson? Sim, com certeza. E tudo parte, né, professor Daniel, do início de um bom tema, tudo fica tudo mais fácil, né? Vai chegando e vai aprofundando e você vai evoluindo e vai chegando em níveis maiores na sua pesquisa, no seu estudo e fica mais fácil. Professor Daniel, top. Eu acho que conseguimos passar, né, um pouquinho das orientações que nós fornecemos aos nossos estudantes, quando ele acessa o AVA, como nós mostramos, né, foi um Uhum. resumo bem completo, né, foi bem objetivo. Eu acredito que a aula cumpriu com o seu propósito, né? O que você acha, professor Daniel? Não, a gente falou bastante coisa aqui, rapaz. Até que a gente conseguiu falar bastante coisa, né, rapaz? Pois Olha, é, sim, com poxa, certeza. E fiquei com o feliz agora. objetivo sim, e com o objetivo de orientar nossos estudantes, né, para que percam esse medo de TCC, né, e vejam de uma forma diferente, vejam como nós comentamos no decorrer da aula, veja como um momento de conquista, de vitória, né, e não um momento tenso, um momento, né. Professor, as considerações finais, professor Daniel. Não, só tenho a acrescentar isso mesmo, porque o momento do TCC é um momento muito legal. É um momento que você vai escolher o que você vai estudar. Você tem afinidade. Nossa, eu gosto muito dessa área. Vai. Ah, mas qual a pergunta que eu quero? Vai. E se você gosta muito da área, você consegue fazer. Porque começa a dar gosto, né, ao estudo. Se você tem um objeto de um tema que, eu sei fazer, professor, mas você não se interessa, cara, você não vai conseguir fazer. Assim, você vai até conseguir fazer, mas provavelmente você vai usar alguns psicotrópicos no meio do caminho, né, professor? Vai ser enfadonho, né, professor, não Vai ser vai ser uma chato pra luta, vai ser chato, caramba. né, sim, sim. Sabe aquela matéria chata, né? Tenta tornar o TCC um negócio legal. Tenta tornar o TCC algo agradável, né? Uma área que você queira realmente responder uma pergunta, sabe? Então, obrigado aí, galerinha. Obrigado aí, José, Larissa, Silvana, Gisele, Larissa de novo, Janes, obrigado aí pelos comentários, né? A gente fica muito feliz aqui que a gente pode ajudar um pouquinho vocês nesse comecinho do TCC. Exatamente. Muito obrigado ao Flávio, tá, por estar conosco aqui. Obrigado ao Grande professor Flávio, obrigado, Daniel. queridão. Obrigado a todos vocês, estudantes. Conte conosco, tá? Tutoria está aí para isso. Então, um grande prazer e até uma próxima oportunidade. Até mais, gente. Grande abraço aí e bons estudos para vocês. Valeu, pessoal.